Vamos mergulhar num verdadeiro drama microscópico, que tem um protagonista, olha, formidável. É uma história impressionante de sobrevivência e de infiltração. Basicamente, uma estratégia de vida que conecta, de uma forma fatal, duas espécies muito diferentes. E isso há milênios. Pois é, a gente está falando de um organismo que é antigo e super especializado. A arma dele não é força nem velocidade, mas sim uma habilidade incrível de manipular os ambientes e, claro, os seus hospedeiros. É um verdadeiro mestre da invasão. Formalmente, o nome dele é esse aí, Esquistossoma mansoni. Um verme chato, um parasita que é responsável por uma doença que afeta comunidades no mundo todo. Mas sabe, por trás desse nome científico existe uma biologia que é fascinante de tão complexa. E essa é a grande questão, né? Como é que esse parasita tão pequeno consegue realizar uma façanha biológica dessas? Esse verdadeiro roubo de dois hospedeiros, só para garantir a própria sobrevivência. É isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. A jornada do xistossomose é, antes de mais nada, uma história de dependência. A sobrevivência dele está totalmente ligada a duas espécies que não têm nada a ver uma com a outra. Um simples caramujo de água doce e um ser humano. A estratégia do parasita se baseia numa divisão de trabalho bem clara. O humano, no caso, funciona como hospedeiro definitivo. É o palco principal, sabe? O lugar onde os vermes adultos vão se reproduzir. Já o caramujo, ele é o hospedeiro intermediário. Ele serve como uma espécie de incubadora, uma fábrica de transformação para as fases mais jovens do parasita. Bom, e tudo começa de um jeito bem simples até. Uma pessoa que está infectada libera os ovos do parasita nas fezes. Se esses dejetos acabam contaminando alguma fonte de água doce, um rio ou um lago, por exemplo, aí a mágica sinistra acontece. Os ovos eclodem. E da casca do ovo quem surge é o miracídio. Dá para pensar nele como um minúsculo torpedo biológico numa missão de vida ou morte. Ele tem pouquíssimo tempo para nadar e achar o alvo dele, que é bem específico. Um caramujo do gênero Bionfalaria. Se ele falhar, o ciclo de vida dele acaba ali mesma. Agora, se o miracídio consegue, aí começa o segundo ato dessa história. O caramujo, sem nem fazer ideia, se torna uma verdadeira fábrica para o parasita. Um lugar de multiplicação e transformação intensas. Então, uma vez dentro do caramujo, o miracídio se transforma em umas estruturas chamadas esporocistos. E aqui, a matemática fica impressionante. Por um processo de multiplicação assexuada, um único miracídio pode dar origem a milhares, eu disse milhares, de novas larvas infecciosas. O produto final dessa fábrica são as cercárias. Elas são liberadas do caramujo de volta para a água. Com aquela cauda bifurcada bem característica, elas são a próxima fase do ciclo. E agora, o único objetivo delas é encontrar um hospedeiro humano. E isso nos leva para a parte mais dramática da história. O momento em que o parasita invade o corpo humano. É um ato de infiltração tão eficiente que, na maioria das vezes, a vítima nem percebe o que está acontecendo. O primeiro sinal, e talvez o único na hora, pode ser uma leve coceira na pele, que a gente conhece como dermatite cercariana, ou a coceira do nadador. É basicamente a reação do corpo à penetração de centenas, talvez milhares, dessas larvinhas minúsculas. E olha que interessante, a cercária não precisa de nenhum machucado. Ela simplesmente perfura a pele que está intacta. Logo depois de entrar, ela já se livra da cauda, vira um esquistossômulo e começa uma longa jornada pela corrente sanguínea. O destino final? O fígado. É lá que os parasitas amadurecem, encontram seus pares e se preparam para o último estágio da missão. Uma vez que ele se estabelece no corpo humano, o foco do parasita muda. Não é mais sobreviver, é se reproduzir. E é justamente essa fase que leva à doença que a gente conhece como esquistossomose, com consequências que vão de agudas a crônicas e muito, muito graves. E aqui tem um ponto super importante. Não são os vermes adultos que causam estrago maior, mas sim os ovos deles. Depois que acasalam, os vermes migram para as veias que ficam em volta do intestino e a fêmea começa a liberar uma quantidade absurda de ovos. A doença se manifesta em duas fases. A fase aguda, que também é chamada de febre de Katayama, parece uma virose bem forte. Mas a ameaça de verdade é a fase crônica. Ela acontece quando os ovos não conseguem sair do corpo e ficam presos em órgãos como o fígado, causando uma reação inflamatória que não acaba.
Com o tempo, essa inflamação toda leva a complicações bem severas. O corpo começa a criar cicatrizes ao redor dos ovos, o que causa fibrose no fígado. Isso pode levar ao aumento da pressão nas veias do sistema digestivo, inchaço do baço, acúmulo de líquido no abdômen e até hemorragias que podem ser fatais. A boa notícia é que a gente não está indefeso. Apesar do ciclo de vida desse parasita ser super resistente, ele tem pontos fracos. E a saúde pública, junto com a medicina moderna, tem estratégias para combater ele em várias frentes. O diagnóstico é até que simples, basta procurar os ovos em amostras de fezes no microscópio. E, felizmente, o tratamento com um remédio chamado Praziquantel é muito eficaz. Ele ataca os vermes adultos para a produção de ovos e dá uma chance para o corpo começar a se recuperar. Mas só o tratamento não resolve o problema a longo prazo, né? A solução que dura mesmo está na prevenção, que se baseia em 3 pilares essenciais: saneamento básico para manter a água limpa, controle da população de caramujos para quebrar o ciclo e, claro, educação e saúde para que as pessoas saibam como se proteger. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Esse parasita evoluiu junto com seus hospedeiros por gerações e mais gerações, aperfeiçoando esse ciclo de vida tão complexo. Com as ferramentas que a gente tem hoje, da medicina à engenharia sanitária, será que a nossa geração pode ser aquela que finalmente quebra essa corrente e transforma a esquistossomose em algo dos livros de história? A batalha continua.